Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Duda Santos. E eu sou o Daniel Cavalcante. E a gente está aqui para compartilhar com vocês um testemunho de muitas coisas que aconteceram com a gente entre o dia 31 de maio a 7 de junho. E a gente quer compartilhar detalhadamente com vocês todo esse milagre e essa experiência vivenciada por nós dois. Hein? Milagre demais, hein? Bom, pessoal, para quem acompanhou aí, viram alguns trechos, né, de tudo que foi acontecendo. Então, vamos lá. No dia 31 de maio, caiu no domingo, e eu já acordei, né, como de costume, para ir trabalhar, só que quando eu acordei com muita dor na região lombar, do lado direito. E aí, automaticamente, eu chamei Eduardo, amor, vamos no hospital, tô com muita dor. E aí, assim fomos. Chegamos lá no hospital, fomos atendidos. Expliquei pro doutor o que estava acontecendo. Doutor, não, Daniel, possivelmente pode ser uma tensão muscular. E tudo bem, né? Acreditei ele no momento, até porque eu faço algum no meu trabalho, carrego peso, assim vai. E aí ele me passou 3 medicamentos para serem tomados e também fazer uma ultrassonografia. E assim foi feito. Tomei os 3 medicamentos, logo após eu fui fazer a ultrassonografia. E aí estava somente com dor, não apresentava quadros assim de tontura, nem nada do tipo. Quando eu saio da sala da ultrassonografia, eu só falo assim para Eduardo, amor, eu vou ao banheiro. E assim eu fiz. E entrei ao banheiro, fechei a porta do banheiro e tentei trancar a porta 2 vezes e eu não consegui trancar a porta. E assim eu deixei. E aí não lembro de mais nada. Como o Daniel estava falando, essa foi a última lembrança que ele teve. Sim. Por quê? O que aconteceu? Nesse momento a gente ouve um barulho no corredor. Eu fiquei no corredor esperando ele. Como ele disse, ele não estava tonto nem nada. Já tinha até me dito que a dor estava diminuindo. Sim, exatamente. E eu não vi necessidade de acompanhar ele. Quando a gente ouve aquele barulho forte no corredor, que eu percebo que é no banheiro, a porta do banheiro estava entreaberta, assim, uns 2 palmos entreaberta. E o Daniel estava caído no chão. E imediatamente abrimos a porta do banheiro, eu presenciei meu esposo convulsionando. O Daniel estava tremendo, os olhos revirando, a boca espumando e o rosto dele mudando de cor. Estava entre o cinza, entre o roxo, como de alguém que realmente está sufocado ali. Eu particularmente achei que meu esposo ia morrer na minha frente, porque é uma cena muito dura de ver, de presenciar. E naquele momento a gente chamou os socorros e foi uma correria, trouxeram a maca, puseram ele na maca e já levaram ele imediatamente para a UTI. E naquele momento parece que eu perdi o chão, parece que meu Deus do céu, o que está acontecendo? Trouxeram o par de chinelos do Daniel, trouxeram também a aliança dele e o celular. E eu tive que ficar aguardando respostas, né, dos médicos no corredor da UTI. E foi um momento muito, muito difícil para mim, porque a gente pensa milhões de coisas. E entre essas milhões de coisas, a gente precisa se apegar a Cristo para conseguir atravessar aquela situação. Dali, comuniquei os familiares do Daniel, comuniquei os meus familiares, já entramos em uma oração pela vida do Daniel. Quando deu umas 2h30 da tarde, ele foi encaminhado para um outro hospital, que é especialista em UTI, né, para os tratamentos intensivos de uma UTI. O Daniel foi transferido, eu fui junto, né, na ambulância. E desde o momento que o Daniel caiu até onde eu estou contando para vocês, o Daniel não falava, não respondia, a gente não conseguia, sabe, ter essa comunicação, porque ele estava simplesmente apagado, inconsciente. Então, a gente só conseguiu fazer uma visita muito breve, né, nesse hospital onde ele foi encaminhado. De lá, descemos e voltamos para casa, porque em UTI não pode ficar acompanhante. A visita é feita 2 vezes ao dia, 10 da manhã, 4 da tarde. A gente conseguiu visitar ele às 4 da tarde, volto para casa sem meu esposo, entro no quarto, entro em casa e ele não está, e foi uma fase bem difícil. No dia seguinte, com o coração na mão, fomos para a visita das 10 da manhã, e eu lembro que o pai dele no carro falou, oh meu Deus, nem para eu chegar lá o meu filho está fora daquela intubação e conseguir conversar com a gente. Para a gente era um milagre muito grande.
E quando eu chego para visitar o Daniel, entro na sala, o Daniel está sentado, sem a intubação, desorientado, cabelinho bagunçado, que nem na foto que eu estou mostrando para vocês. Gente, eu perdi o chão de novo, mas dessa vez de alegria. E eu quase não acreditei que meu esposo tinha sido extubado, né? Tinham tirado dele a intubação. Conversei com ele, ele ainda estava muito aéreo, tanto é que ele nem lembra desse momento pela manhã. Mas o milagre já iniciou aí, quando no mesmo dia que ele foi entubado, conseguiram extubar ele às 11 da noite. Então, como eu estava falando para vocês, teve que mudar aqui de posição por conta da chuva. Mas então eu tive esse contato com o Daniel. Parece que foi a primeira vez. É um negócio muito diferente de sentir, mas ao mesmo tempo glorificamos muito ao Senhor. Quando eu voltei com a notícia, gente, o Daniel acordou do coma, o Daniel não está mais entubado. Aí que as nossas orações se intensificaram ainda mais. Nós já tínhamos certeza que Deus estava trabalhando na vida do Daniel. Aí eu vou fazer só uma lembrança para vocês, que quando o Daniel estava na UTI do primeiro hospital onde ele foi atendido, a pessoa que teve contato com ele diretamente nesse primeiro momento foi o pai dele, e o médico até falou assim pro pai dele, olha, se você quiser conversar com ele, você pode falar, porque vai ficar no subconsciente dele, talvez essa palavra possa vir na lembrança dele em outro momento. Que aí ele já foi pro outro hospital, né? Como eu falei para vocês, pela manhã eu conversei com ele, mas ele não consegue lembrar, porque ele ainda estava sob o efeito da medicação, dos sedativos, e de tarde ele já pôde ter um encontro ali com o pai dele, foi muito marcante também. Bom, pessoal, então como foi, né? Como eu falei para vocês, a minha última lembrança foi com eu entrando no banheiro. E o momento assim que eu consigo lembrar foi quando eu estava assim na maca e eu olhava assim para a porta da UTI, assim, a porta de entrada. Quando olhando assim, ainda estava muito assim, aéreo ainda, né? E quando eu vejo, só vejo meu pai vir na minha direção, assim, um sorriso no rosto. Aí eu ainda não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Eu não sabia nem onde eu estava. E ele veio assim na minha direção, me abraçou, tudo mais, oi meu filho. E ele fez uma pergunta para mim: você escutou o papai falando com você? Aí eu fiquei assim, Aí eu falei pra ele assim, é porque assim, pessoal, eu só lembro de três palavras assim, que não foram palavras assim contínuas, mas eu fui pegar um trecho de outro ali, eu lembro assim, acorda, filho, papai tá aqui. É isso que eu consigo lembrar. Acorda, filho, papai tá aqui. Então, pessoal, eu vi meu pai e tudo mais, ele me explicou vagamente o que tinha acontecido, né? E depois da visita, os médicos também foram lá comigo, fizeram algumas perguntas. E aí eu fui entender qual era o meu estado naquele local. A parte importante, uma das partes mais importantes, vamos entrar agora, que é a questão da minha creatinina, que se informa sobre meus rins. O que acontece, pessoal? De 100%, do meu rins, 4% estava em funcionamento. De 100, 4%. E o que acontece? A minha creatinina, o normal dela é 1,4. E em menos de 48 horas, a minha creatinina foi para 5,9. Então, assim, era uma evolução que estava ficando, já estava grave e estava ficando cada vez mais grave ainda. Imagina uma situação, penso assim, se coloca no meu lugar nesse momento. Você está numa UTI, aí, digamos assim, sozinho, sem conhecer ninguém, o médico explicar o que está acontecendo e falar para você assim, Daniel, o que acontece? A sua creatinina, o normal dela é 1,4, ela chegou ela está em 5,9, ainda tem o risco de estar aumentando ainda mais. Só que a situação é tão grave, o médico falou assim para mim, o médico dizendo, o meu medo é de nem hemodiálise dar conta da tua situação, de nem hemodiálise dar o resultado. Aí me diz, como é que a gente não fica? E o médico falou, Daniel, a gente só tem um tiro para dar, digamos assim. Eu vou te dar mais 24 horas.
para que a tua creatinina consiga diminuir. Eu vou te dar um medicamento. E não é certo que vai funcionar. É o risco que nós vamos assumir. Mas se der certo, cara, o jogo vai ser 1-0. Eu falei, tudo bem, doutor. Triste, com o coração assim na mão. Começamos a tomar o medicamento. Pessoal, após a visita que a Eduarda foi me visitar nesse dia... Eu acho que isso era ali pelo 4º dia? Não, isso era na terça-feira. Foi no terceiro dia. Terça-feira. E, pessoal, depois da visita da Eduarda, quando ela foi embora, bateu assim a tristeza, o desânimo. O desespero. Cara, o que vai acontecer? Se o médico falou que talvez nem hemodiálise dê jeito, e agora? Qual vai ser a solução? Comecei a conversar com Deus. Senhor, eu estou aqui nessa situação, eu estou sem chão, eu não sei o que fazer, Pai. Qual é o teu propósito? O que aconteceu? O que eu fiz? O que eu preciso aprender, Pai? O Senhor sabe das minhas condições, o Senhor sabe que o quanto eu estou com medo de estar aqui. Ou até o medo de ser submetida à hemodiálise. Não, né? É o fato de fazer hemodiálise e talvez... Não é nem isso. Ao ponto de o médico falar que nem hemodiálise vai resolver o problema. Então, eu fiquei sem chão. E começava a chorar ali sozinho. Aí quando eu vi uma janelinha bem pequenininha do outro lado da parede, bem pequena mesmo, que não dava nem, só dava para ver o céuzinho azul assim. Mas não. E eu, triste demais, eu falei, Senhor, se o Senhor está comigo nesse momento, se o Senhor está presente aqui, se o Senhor está cuidando de mim, eu quero poder ver uma ave sobrevoando aquela janela. Quero ver um passarinho, alguma coisa sobrevoando aquela janela. Pessoal, difícil até não se emocionar. Quando eu vejo, em menos de 7 segundos, o passarinho começa a sobrevoar a janela. O passarinho sobrevoava, sumia. Depois sobrevoava de novo, sumia. E tipo assim, eu comecei a glorificar o nome de Deus naquele momento e falar, Senhor, Tu és perfeito, Pai. Tu és perfeito. E aquele momento ali, todo aquele medo, aquela aflição, aquela preocupação, foi saindo. Foi saindo. E aí eu fui entender, cara, eu preciso ter fé nesse momento. Poxa, falamos tanto de fé, e na hora que nós precisamos tomar a atitude de ter a fé e ser perseverante naquilo, nos propósitos de Deus sobre a nossa vida, a gente precisa sim assumir isso. E foi isso que eu fiz. Cara, então eu vou buscar ter fé mesmo e acreditar nos planos de Deus. Se eu estou aqui, eu fui desentubado no mesmo dia. Estubado. Eu estou conseguindo respirar sem ajuda de aparelho. Eu estou conseguindo andar. Estou conseguindo comer. Pai, Deus já tem um propósito aí. Então, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Que os Teus planos, Deus, possam se concretizar sobre a minha vida. Pessoal, e aí, quando foi em 24 horas, eu orando, né? Os 24 horas que o médico deu de prazo. Aí, lembrando, nessa mesma situação, na mesma visita da Eduarda, nesse dia, eu pedi para Eduarda, amor, pede para o pessoal fazer uma oração, todo mundo, às meia-noite. É que, para quem não sabe, a gente fez um grupo com as pessoas para orarem pela vida do Daniel. Aí a gente fez essa corrente de oração às meia-noite. Pessoal, quando deu meia-noite, eu comecei a orar. E sabe quando você faz aquela oração tão sincera, ao ponto de você saber que você vai ter grandes respostas? Ao ponto de você falar, Senhor, eu estou nessa situação, os médicos já disseram que talvez não tenha chance de eu ficar bem, mas eu confio em Ti, a minha vida está em Tuas mãos, eu sei que o Senhor tem um propósito nisso tudo, e amanhã eu vou receber boas notícias. O meu coração se encheu de fé, ao ponto quando deu manhã cedinho, eu acordei tão cedo nesse dia, para esperar o médico de rotina passar para eu chamar ele. Quando foi nesse dia, o médico passou, eu falei, doutor, posso falar com o senhor? O doutor veio na minha direção, oi Daniel. E doutor, só venha com boas notícias. E a minha creatinina?
Ela começou a baixar. Aí ele deu um sorriso. Daniel, começou a baixar. Ah, pessoal, você não tem noção o quanto eu fiquei feliz ali naquele momento. Ali saiu e como eu comecei a agradecer, Senhor, muito obrigado mesmo. Muito obrigado por até que isso tem me ajudado, tem me sustentado. Obrigado por escutar as nossas orações. E, pessoal, começou a baixar. Quando foi na quinta-feira à tarde, né? Isso. Quando foi no quinto dia. Isso. No caso, numa quinta-feira à tarde, eu consegui receber alta da UTI, porque minha creatinina já estava chegando bem próximo da normal, porcentagem né? normal. E aí, tudo bem. Quando foi, eu fui para a enfermaria, lá na enfermaria, né, tinha uma janela maior e tudo mais. A primeira coisa, pessoal, quando eu cheguei na enfermaria ali, naquele momento, foi abrir a janela e sentir o ar. E Deus foi tão perfeito que até nesses pequenos detalhes na qual eu sentia tanta falta, era de ver o sol, de ver a chuva, de ver o céu, que uma tarde, menos de 2 horas de tempo, eu ficava em pé assim, na janela, ou então ficava no sofá sentado e admirando. Aí quando eu chego, aquele solzão, aquele céu bonito, nossa, Senhor, tá perfeito demais, tava com tanta saudade disso aqui. Do nada começa a chover muito mesmo, admirando mesmo assim a chuva. E quando demora depois de chover, começa um passarinho ficar bem em cima do ar-condicionado assim. Aí eu falo, cara, Deus é perfeito demais, Deus é perfeito. Então, pessoal, foram dias difíceis, sim, dias muito difíceis. Agora eu quero que você compartilhe com as pessoas o que você aprendeu com todo esse testemunho vivido. Pessoal, sabe o que foi assim, uma das coisas que mais me impactaram? É ao ponto da gente não deixar que a ingratidão do nosso dia a dia tome conta de nossos corações. Ao ponto da gente ter uma vida tão boa, tão confortável, ao ponto da gente reclamar do pouco de sal que pegamos. Se a gente pega uma chuvisquinha, uma chuva, a gente reclama. Se a gente, muitas das vezes, acontece algo assim, um contratempo, a gente reclama. E eu vivi isso na UTI, ao ponto de eu querer tanto pegar um pouquinho de sal e não podia. Ao ponto de tomar um banho de chuva e não podia. Ao ponto de querer ter minha esposa ao meu lado e não podia. Ao ponto de poder fazer carinho nos meus cachorros e não podia. Então, assim, quando estamos na nossa vida normal, na nossa correria, no nosso dia a dia, a gente acaba não valorizando as coisas mais simples que nós temos. Ao ponto da gente acordar, colocar nossos pés no chão, conseguir respirar sem ajuda de aparelho. Poxa, pessoal, isso é um motivo de sobra. Verdade. Quantas pessoas que estão hoje, agora, nesse momento, nos hospitais, sobrevivendo por ajuda de aparelhos. Principalmente lá onde você estava, né? Pessoal, é intenso demais. É triste. Eu aprendi a dar valor nas coisas que eu tenho. Poxa, se algo não deu certo aqui, tudo bem, glória a Deus, é porque não era para ser dessa forma. Não era. E é isso. E também, um ponto muito importante, se não o mais importante, fugir do chamado que Deus tem sobre a minha vida. Daniel, como assim? Pessoal, para quem não sabe, o Daniel tem um chamado de Deus. E a minha maior desculpa era que eu sabia que eu tinha um chamado, eu fugia do meu chamado e, tipo assim, a minha maior desculpa era, eu não sei por onde começar. Eu disse, Senhor, eu não sei por onde começar. Eu sei que eu tenho um chamado, mas eu não sei o que fazer. Eu tenho vergonha de falar em público. Eu não sei, às vezes eu troco as palavras, eu falo meio enrolado. Eu tenho medo, tenho vergonha. Só que aí, pessoal, eu digo a vocês que para o reino de Deus não há desculpa. Não há impedimentos, não há nada que impeça que os planos de Deus sejam concretizados em nossas vidas. Por muitos anos eu fugi e chegou um tempo que não deu mais. Que eu mesmo reconheci isso enquanto eu estava na UTI. Cara, eu tenho um chamado. Se eu sair daqui com vida e com saúde, eu preciso contar esse testemunho. Eu preciso falar
que eu sou um milagre de Deus, sou um milagre vivo de Deus. E é isso que eu estou fazendo. Sabe, pessoal, é tão gratificante ao ponto de você passar por dificuldade, passar por aflições, chorar, sentir dor, mas em meio a isso saber que o nome de Deus está sendo glorificado através da sua vida. Pessoal, eu estava naquela UTI, médicos falavam para mim, Daniel, você é um milagre. Pessoal, você não tem noção o quanto o meu coração ficava feliz em ouvir aquilo. Era sentido dor? Sim. Mas eu sabia que o nome de Deus estava sendo glorificado e que os planos e suas promessas estavam sendo cumpridas em minha vida. Glória a Deus. Então, pessoal, o que eu digo a vocês, se vocês têm um chamado e vocês sabem que vocês têm, não fujam. Se é pessoas que te afastam dos propósitos que Deus tem sobre a sua vida, fuja assim dessas pessoas. Se são amizades, se são comportamentos, se são vícios, se são qualquer situações, se afaste para viver os planos de Deus têm sobre a sua vida. Amadureça sua mente, amadureça seu coração. Ah, Daniel, é tão difícil, eu sei que eu tenho um chamado, é tão difícil viver, eu também sentia isso, mas eu pude entender que falar do amor de Deus não é somente você estar lá no altar. Não, Deus deixou uma tarefa tão importante aqui na terra pra gente, que é muitas das vezes a tarefa que a gente menos faz. É o ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Será que você não consegue dar um abraço no seu irmão e falar, ei, Jesus te ama? Será que você não pode ver uma pessoa ali na rua e falar, olha, Jesus te ama e Jesus tem um plano na sua vida? Pessoal, é isso, é a simplicidade. Não pense que somente falar do amor de Deus é você estar no altar ali com o microfone na mão. Não é isso. Se você pensa que é isso, você ainda não entendeu o que é falar do amor de Deus. Poxa, temos uma ferramenta em nossas mãos 24 horas por dia, um celular. Muitas das vezes mandar uma mensagem para o irmão, ei, Jesus te ama. Por que não gravar um vídeo nos stories, nos reels, no Instagram, no TikTok, lendo uma Bíblia, cantando um hino, e assim começa. Entende, pessoal? Eu digo a vocês, não fujam do chamado de vocês. Vivam intensamente os planos que Deus tem sobre a vida de vocês. Pessoal, a dor, ela cura. O silêncio, ele nos ensina. Como assim, Daniel? Eu digo a vocês, Josué foi vendido como escravo. Ele acordou como governador. O limite de Moisés era o mar vermelho. E Deus abriu o mar. O Davi era improvável e se tornou rei. Então, pare e pensa. Quando Deus ele tem um propósito sobre a vida de vocês, não há situações, não há circunstâncias, não há nada que impeça os planos de Deus sobre a vida de vocês. Nada. Quando Deus quer, Ele faz. E eu digo a vocês, Deus tem plano na vida de vocês. Só basta você se amadurecer, você se alinhar com Cristo, você buscar ter intimidade com Deus, que Ele vai te mostrar, Ele vai te usar. Mas para isso, você precisa estar na linha. E eu digo a vocês, pessoal, intensamente. É uma frase que ficou na minha mente assim de uma forma durante esses dias, assim que a cruz não era leve. Não era leve, mas foi carregada. Porque quem tem propósito jamais vai negociar com a dor. Então, pessoal, desde já eu agradeço a todas as pessoas que oraram pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela minha recuperação. E eu digo a vocês, se sintam abraçados nesse momento e eu falo com vocês com todo o amor possível. Muito obrigado. Muito obrigado. Estamos aqui. Eu digo a vocês, estamos vivendo o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Hoje, o Daniel entende e sabe que ele tem um chamado e vai viver o chamado intensamente de Deus. Porque uma vez você é usado por Deus, você nunca mais quer sair da presença dele. Então se permita ser usado, se permita viver os planos de Deus sobre a sua vida. Pessoal, um beijão para vocês. Deus abençoe vocês intensamente. Tchau, tchau, pessoal.